Iniciamos mais uma aula, esta sobre análise de investimentos, parte 1. Nesta aula estudaremos sobre o fluxo de caixa. Então, a resolução de problemas de matemática financeira torna-se muito mais fácil quando utilizamos o conceito de fluxo de caixa. Um fluxo de caixa é uma representação gráfica de uma série de entradas, recebimentos e saídas, pagamentos. As saídas são representadas por uma seta para baixo e as entradas por uma seta para cima. Então vejamos o exemplo aqui. Represente as seguintes entradas e saídas num diagrama de fluxo de caixa. Então a gente vai escrever o diagrama aqui no lado, né, com relação ao tempo, certo? E vai indicar os valores aqui. Lembrando que nesse diagrama, o que acontece? A parte de cima vai ter as entradas, então setas para cima as entradas, e as setas para baixo as saídas de caixa, certo? Então, se nós analisarmos o primeiro período, não tem entrada e tem uma saída de 1.000, então vamos indicar a seta para baixo, menos 1.000. No segundo período, nós temos o menos 500, uma saída de 500, e uma entrada de 800, ou seja, nos gera um saldo de 300, certo? Se gera um saldo de 300 no segundo, ele é 300 positivo, então a seta para cima. No caso do segundo período, o 800 ele é positivo, então para cima. Depois, no terceiro, o 1.000 é positivo, seta para cima. Depois, o 1.500 também positivo, seta para cima. E no caso aqui, o quinto aqui, nós temos uma saída de 200, uma entrada de 1.800, logo vai nos gerar, então, um saldo positivo de 1.600. Então, representamos aqui esse diagrama de tempo com relação a essa tabela de fluxo de caixa. Vamos ao exemplo 2. Então, considerar o seguinte fluxo de caixa, tá? O FC2, tá? Considerando-se que uma taxa de juros é de 5% ao período, certo? Então, a gente tem aqui o 1.000, que é o investimento inicial, depois gerando retornos de 200 no primeiro período, 800 no segundo período, 1.600 no terceiro período, 1.400 no quarto período e 1.400 também no quinto período. Então, para calcular esse fluxo de caixa, nós utilizamos essa fórmula aqui. Porque o que acontece? Se nós vamos calcular o nosso FC0, como está indicado aqui, certo? Eu sei que esse valor tem que estar referente a esse zero aqui, tá? Esse valor aqui. Então, o que acontece? O FC0 é o valor que está aqui já no atual. Esse aqui eu vou fazer uma antecipação de um período. Esse eu vou fazer uma antecipação do segundo período. Esse do terceiro e assim sucessivamente. Então, o que a gente faz agora? Substitui. No lugar do FC0, vou botar o menos 1.000. No lugar do FC1, vou botar o 200. Quem é o meu I? O meu I é o 0,05. Né? Então, eu tenho indicado aqui. Vai ficar menos 1.000 no primeiro, né? 200 sobre 1,05 no segundo, 800 sobre 1,05 na 2, porque eu estou antecipando em 2 aqui, 2 períodos, né? Depois eu tenho 1.600 na 3, 1.400 na 4, 1.400 no 5. O que a gente faz agora? Soma esses valores, né? O 1 mais 0,05. E aí teremos 200 sobre 1,05, 1,05 na 2, na 3, na 4 e na 5. O que faz agora? Calcula essas potências. Então vai ficar 1,05, na 1 é 1,05. 1,05 na 2 vai dar 1,1025. 1,05 na 3 vai dar 1,1576. 1,05 na 4, 1,2155 e 1,05 na 5 vai dar 1,2763. Feito isso, faço os quocientes, né? Divido o valor de cima pelo de baixo. Então, o menos 1.000 permanece, 200 dividido por 1,05 vai dar 190,48. 800 dividido por 1,1025 vai dar 725,62. 1.600 dividido por 1,1576 vai dar 1.382,17. O 1.400 dividido por 1,2155 vai dar 1,151,79. E o 1.400 dividido por 1,2763 vai dar 1.096,92. Feito isso, soma-se os valores positivos. Teremos 4.546,98. Faz a diferença com 1.000. E aí teremos então o fluxo de caixa nesse exemplo 2 de R$ 3.546,98. Então, no exemplo 3 agora, vamos calcular o seguinte fluxo de caixa, o FC3 no caso, tá? Considerando-se uma taxa de juros de 10% ao período. Então, o que acontece agora?
No exemplo anterior, nós trabalhamos em cima do fluxo de UFC 0, né? Como agora o UFC 3, a nossa referência é aqui. Ou seja, esse meu 500 eu vou jogar para cá, esse 300 eu vou jogar para cá e esse 400 eu vou jogar para cá. E esses 6, todos aqui eu utilizei a ideia de jogar ele para frente, postecipar o valor. No caso aqui desses outros dois, eu tenho que antecipar esses valores. E aí eu vou antecipar tanto 500 como 800 conforme o período, certo? Então, na fórmula vai ficar o seguinte. Esse 500 aqui, eu vou jogar ele 3 meses para frente, né? Porque ele está aqui no 0, vai 1, 2, 3. Depois o 1 aqui, o 300 aqui no caso, que é o FC2, eu vou jogar ele 1, 2 períodos para frente. Por isso que eu multiplico por 1 mais I na 2. No caso aqui, o 400, ele vai pular 1, né? Aqui é o 1, então ele pula 1 para cá. O 500, ele é só o valor, porque ele já está aqui no ponto, já está atualizado. O 600 tu antecipa em um período, né? Então aqui, por isso na 1. E o 800 em 2 períodos, por isso aqui na 2. Então, fazendo as devidas substituições, temos que o FC3 vai ser menos 500, de 1 mais 0,05, que é a taxa, 5 dividido por 100, né? Na 3, 300 vezes 1 mais 0,5 na 2, 400 mais 1,005 na 1, né? Assim, mais 500, 600 mais 0,5 na 1 e 600 e 800 e sobre 1 mais 0,05 na 2, certo? Faço a soma dos dois valores, vai dar 1,05, né? Aqui eu só somei esse 1 mais 0,05. Calcula-se as potências, e aí teremos 1,05 na 3 vai dar 1,1573, 1,05 na 2, 1,1025, 1,05 na 1 permanece igual, aqui permanece o 500, esse permanece 1,05 e 1,05 na 2, 1,1025. O que a gente faz agora? Nesses casos aqui, eu faço a multiplicação, né? Esse valor com esse valor com esse valor com esse. E aqui eu faço o quociente entre eles. Então vai ficar menos 500 vezes 1,1576 vai dar menos 578,80. O 300 vezes 1,1525 vai dar 330,75. O 400 vezes 1,05 vai dar 420. O 500 mantém-se o 500. O 600 dividido por 1,05 vai dar 571,43. E o 800 dividido por 1,1025 vai dar 725,62. Soma-se essa parte aqui que está em positivo, para ficar mais fácil para calcular. Teremos então o menos 578,80 mais 2.547,80. Faz a diferença. Teremos então R$ 1.969, certo? Então esse aqui é o resultado desse fluxo de caixa do exemplo 3. Encerramos então mais uma aula sobre análise de investimentos, essa a parte 1. E até a próxima.